capítulo 18, né? Capítulo 18 do livro 1 do Capital, de Karl Marx, né? Seção sexta, o salário. Essa sessão, mais uma vez, é uma sessão muito importante para nós entendermos, e através dessas leituras a gente verifica a força do texto do autor, né? Muito diferente, né, Zé, daqueles esforços, muitas vezes aqueles textos que a gente lê desses autores empiricistas, né, que só descrevem, né, uma realidade, né, que às vezes isso vai se perdendo a validade. Daqui a alguns anos aquilo dali não serve mais para nada, né? Enquanto o texto aqui do Marx é uma elaboração que tem essa força de aprender né, a essência de um processo que continua muito atual. Inclusive essa discussão sobre o salário, né, que todas essas categorias aqui, elas são categorias ontológicas. É o que Lukács falava, né, que todas as categorias no Capital são categorias ontológicas. É por isso que elas têm forças, porque o que é uma categoria ontológica? Né? São categorias do próprio ser do capitalismo. Então, isso é fundamental, só para mostrar esse movimento certeiro que Marx fez, né? Se ele tivesse descido mais e se amarrado naquela matéria do capitalismo inglês e feito um estudo empiricista, nós não estaríamos lendo ele hoje, com certeza. Mas ele conseguiu descer, mas planar e adiante assim, até para se projetando no futuro, né? Então, vamos lá, capítulo 18, o salário por tempo, né? Não deixando de considerar que essa seção, né, tem 4 capítulos. Tem o capítulo 17, que nós já lemos, transformação do valor ou preço da força de trabalho em salário. Tem um capítulo 18, que nós vamos começar agora, o salário por tempo. Capítulo 19, o salário por peça. E o capítulo 20, que é diversidade nacional dos salários. Esse capítulo 20 é o capítulo talvez menos interessante dessa sessão. Mas o capítulo 18 e o capítulo 19 é muito interessante, né? Só para nós vermos que Marx ele só aprendeu 2 categorias de salário ainda, né? O salário por tempo e o salário por peça, né? Ele não fez uma tipologia imensa de salários, tal, porque só para mostrar aí a diferença entre o empiricismo e entre uma perspectiva ontológica, né? Vamos lá. Muito bem, professor. Então, vamos iniciar aqui o capítulo 18, o primeiro parágrafo. O próprio salário assume, por sua vez, formas muito variadas, circunstâncias que não se pode reconhecer por meio de compêndios econômicos, que com seu tosco interesse pelo material, negligenciam toda a diferença de forma. Mas uma exposição de todas essas formas pertence à teoria especial do trabalho assalariado, e não, portanto, a esta obra. Em contrapartida, aqui, cabe desenvolver brevemente as 2 formas básicas predominantes. Esse parágrafo aqui já bem interessante, né, professor? Acho que o primeiro ponto aqui é essa questão da diversidade, né, do trabalho assalariado. E aqui, eu acho que o Marx ele está dizendo assim, ó, essa diversidade, essa teoria especial do trabalho assalariado, que trataria de todas essas formações, né, fundamentais do trabalho assalariado, ela não é, digamos assim, o objeto
do capital. A questão do capital é estudar o trabalho assalariado produtivo, né? O processo de produção do capital. Essa que é a questão fundamental da análise do trabalho assalariado, essa relação com o capital. Dentro da sociedade capitalista, há outras formas de trabalho assalariado que não se enquadram nessa delimitação teórica, nessa delimitação de análise, né, professor? Mas é interessante que o Marx ele tem algumas elaborações e assim nessas elaborações anteriores à exposição do Capital ele tinha a intenção, né, de desenvolver uma teoria sobre o trabalho assalariado. Na verdade, ele escreveu um livro sobre o trabalho assalariado que ele abandonou. E nos Grundrisse aparecem algumas dessas intenções, né? Algumas elaborações nesse sentido, que ele incorporou, digamos assim, na forma de exposição do capital, ele incorporou essa questão fundamental que é o trabalho assalariado, o salário, né, na relação com o capital. E é um ponto que está em aberto também, né? Essa teoria especial do trabalho assalariado. Isso não tá desenvolvido, né? Tanto que o Marx aqui ele faz essa consideração. Ele fala aqui, logo de cara, ele vai dizendo que ele não vai, né, quer dizer, ele vai fazendo uma crítica a esses compêndios econômicos, né, que com seu tosco interesse pelo material, eles negligenciam toda diferença de forma. Né? Quer dizer, Marx está dizendo aqui, olha, eu vou reconhecer que você tem diferença de forma. Então, isso é que é interessante, porque você já de cara você verifica, né, essas duas formas básicas predominantes. Ele até diz o salário por tempo e o salário por peça. Né? Então, é fundamental a gente, né, quer dizer, a dialética ela lida com diferenças de forma. Né? Se a gente fizer uma elaboração onde não se perceba essa diferença, essas especificidades, a gente não vai conseguir fazer uma apreensão dialética, né? E agora eu perguntaria para você, Zé, quando o Marx fala aqui em trabalho assalariado, ele só está falando do trabalho assalariado reprodutivo, é isso? Essas categorias, salário por tempo, salário por peça, elas só valem, são formas do trabalho assalariado produtivo? Eu entendo que sim, professor. Aqui na exposição do Capital, o que ele está estudando, a forma de trabalho assalariado que ele está considerando é o trabalho enquanto capital variável, né? Como uma forma do capital. Trabalho assalariado como uma forma do capital. Então, interior ao modo de produção especificamente capitalista, né? Por mais que aqui, digamos assim, ele está considerando essa diversidade de formações do trabalho assalariado, né? Sim, do trabalho Inclusive, ele assalariado. considera que seria objeto de uma teoria especial do trabalho assalariado, né? Mas ele coloca que não é, digamos assim, a delimitação da obra, do capital, né? A teoria não é uma teoria do trabalho assalariado. Isso Certo, muito mereceria, bem. digamos assim, um outro interesse de pesquisa, essa elaboração. Então, que na verdade o que ele está expondo aqui são as determinidades da forma salário, né, na produção capitalista. Exato. Né? Então, uma exposição de todas as formas vamos, pertenceria à teoria especial do trabalho assalariado, né? E não, sim, aí já portanto, a seria esta obra. Então, aqui ele aí deixou, seria digamos assim, eu tenho uma delimitação teórica aqui, não estou fechando
digamos assim, a análise da diversidade das formações do salário, né? Agora tem, vamos ver assim, em termos metodológicos, tem um cuidado de buscar, é verdade, que a intencionalidade de Marx, o foco dele estava no trabalho, no trabalho assalariado produtivo, aquele que produz mais valor. Esse era o foco dele, certo? Era o mais desenvolvido, que a partir daí ele poderia explicar até o menos desenvolvido, né? Isso é que é interessante, como eu estou aqui já utilizando aqueles termos lá do método de Marx, certo? Então, quer dizer, o trabalho produtivo é que explica o trabalho improdutivo, e não Sim. vice-versa, certo? Então, esse é um ponto. Essas categorias, essas formas de salário que ele está expondo aqui, são formas, vamos dizer, são determinidades do trabalho assalariado produtivo, no sentido de que são aquelas formas básicas, que quando se fala básicas, é base de uma qualidade, que é o trabalho que produz mais valor, né? Isso. Porque se nós formos verificar outras formas de trabalho assalariado, o trabalho assalariado improdutivo, né, como você colocou, talvez alguma dessas formas pertença a uma teoria especial, né, mas o que ele está tratando aqui é exatamente o foco dele é isso que você colocou, né, em termos do trabalho assalariado como capital variável, né? Uhum. Vamos lá, vamos ler agora os dois parágrafos para a gente conseguir avançar mais nessa determinidade. Como podemos recordar, a venda da força de trabalho ocorre sempre por determinados períodos de tempo. A forma transformada em que se apresenta diretamente o valor diário, semanal, etc., da força de trabalho é, portanto, a do salário por tempo, isto é, do salário diário. De Vamos lá. início, de início, devemos observar que as leis que regem a variação de grandeza do preço da força de trabalho e do mais-valor, leis que foram expostas no capítulo 15, transformam-se mediante uma simples mudança de forma em leis do salário. Do mesmo modo, a distinção entre o valor de troca da força de trabalho e a massa dos meios de subsistência, em que se converte esse valor, reaparece agora como distinção entre o salário nominal e o salário real. Seria inútil repetir, com respeito à forma de manifestação, o que já expusemos acerca da forma essencial. Limitar-nos-emos, por isso, a indicar alguns poucos pontos que caracterizam o salário por tempo. Beleza. Isso aqui é interessante, tem coisas interessantes aqui, né? Uhum. O que é que você consegue aí pegar essa questão da. Novamente, olha só, ele está falando de mudança de forma, né? Ele está falando, inclusive, essa mudança de forma com respeito aqui, né? Essa frase aqui, ó, a distinção entre o valor de troca da força de trabalho e a massa dos meios de subsistência em que se converte esse valor reaparece, quer dizer, essa distinção reaparece como distinção entre o salário nominal e o salário real, né? Quer dizer, esse salário nominal ele é o valor de troca da força de trabalho, né? E o salário real é a massa dos meios de subsistência em que se converte esse valor. Concorda? Sim,
é um ponto interessante, né? Porque, assim, de certa forma, esse capítulo, o salário por tempo, ele vai fazer uma exposição um pouco mais sistematizada do que ele já operacionalizou, né? No sentido do capítulo anterior mesmo, né? Ele operacionalizou, digamos assim, o pagamento da força de trabalho baseado na jornada de trabalho, né? Como tendo como conteúdo, esse pagamento ele tem como conteúdo material, essa forma salário, essa retribuição pela venda da força de trabalho, tem como conteúdo material os meios de subsistência que representam uma parcela do valor que o próprio trabalhador criou no processo produtivo, né? Então, ele vai operacionalizar de modo mais detalhado essa questão, né? Exato. Olha, tem uma. Aqui é a introdução. Marx está começando a preparar o terreno para falar do salário por tempo, mas ele coloca aqui uma questão ontológica, uma afirmação muito interessante, eu penso, que parece ser simples, mas dá muito pano para manga essa questão, de que a venda da força de trabalho ocorre sempre por determinados períodos de tempo, né? Quer dizer, se nós formos verificar aqui, isso é da natureza do trabalho assalariado, que essa venda ela seja sempre por determinados períodos de tempo. Porque como é que seria se não fosse assim? O que é que você pensaria? Se não fosse por um determinado período de tempo, aí já não seria mais trabalho assalariado, né? Então, o trabalho assalariado, ele lida necessariamente com um período de tempo. Exato. É porque tem uma questão fundamental que se refere à própria constituição da forma valor nesse processo, né? Porque o trabalho abstrato, o trabalho que se torna valor de troca, ele tem uma dimensão quantitativa. É uma média social, né, de trabalho humano, do produto do trabalho humano, e ela é de natureza quantitativa, né? E aparece, sobretudo, na forma mercadoria-preço. Então, esse tempo de trabalho, né, como fundamento, né, do pagamento do salário, se refere à própria Constituição, também do pagamento da mais-valia sob a forma de lucro. É o mesmo fundamento. O fundamento do valor é o tempo. Sim. É o tempo, vamos dizer, o que é o tempo? O tempo para o valor é o tempo, é o tempo, é o tempo excedente, né? É o tempo alienado, né? Aquele tempo Tempo alienado. que foi expropriado, né? Do trabalho vivo, né? Isso é que é interessante, essa questão do tempo, tem até livros e livros que discutem essa questão do tempo, né? Porque o tempo é uma categoria importante, é constitutiva do valor, né? Não existiria valor se não houvesse tempo, mas o tempo entendido como períodos de tempo, não é um tempo contínuo. O tempo do capital é um tempo descontínuo. Ele é um tempo fractal, entendeu?
É Uhum. por isso, por quê? Porque a venda da força de trabalho ocorre sempre por determinados períodos de tempo. Então, aqueles determinados períodos de tempo, eles não pertencem, estão alienados, eles não pertencem à força de trabalho, Sim. né? E pensa, o trabalho útil, o trabalho concreto, se ele não é submetido ao valor, assim, se ele não é submetido à relação mercantilizada, você não fala nessa dimensão quantitativa, você só tem o atributo qualitativo do trabalho. O trabalho concreto é o atributo qualitativo do trabalho. Agora, o valor ele é constituído por essa dimensão concreta, mas, sobretudo, ele tem a diferenciação de ter essa característica abstrata, quantitativa, né? Generalizante, abstrata no sentido de homogeneizar um trabalho particular, um trabalho que tem uma qualidade específica. Então, você na relação com o mercado, você impõe esse atributo ao trabalho concreto, né? E esse trabalho abstrato, ele é abstrato porque ele é medido quantitativamente pelo tempo. O tempo de trabalho, eh, o tempo de trabalho excedente, né? Sim, Que sim. é O, que o é excedente e o uma necessário. O excedente e o necessário. O que é uma necessário fun- é o é, propriamente o salário. Mas que é uma função do tempo de trabalho socialmente é, necessário. é que o valor na produção capitalista ele assume essas duas, digamos assim, partes, né? O tempo de trabalho excedente, apropriado sob a forma de capital, e o tempo de trabalho necessário, apropriado como forma salário, né? Sobretudo como forma salário. A forma salário, ela aparece como se ela é o valor de troca da força de trabalho, certo? Uhum. O, E a massa de meio de subsistência, né? Que corresponde sim, sim, mas ao a tempo de massa trabalho dos meios, necessário. sim, a massa dos meios de subsistência em que se converte esse valor, né? Porque assim, ó, o salário, ele tem, né? Ele é salário nominal e salário real ao mesmo tempo. Tem uma distinção aí que está no plano da aparência, mas ainda, quer dizer, a aparência da aparência, o salário nominal, né? E o salário real é a aparência, porque a forma salário não deixa de ser ainda, quer dizer, uma forma é, fenomênica, né? Enfim, mas é isso. Mas essa questão aí é interessante. Estou aqui pensando, a venda da força de trabalho ocorre sempre por determinados períodos de tempo, né? Então, e aquela ideia de que você é empregado por todo o tempo? Não existe mais um período de tempo em que você está empregado. O que é que você acha? Como é que fica essa questão o que é isso? O que seria essa forma salário se todo tempo de vida fosse eh, tempo para o capital? É difícil Seria pensar. possível? Hum? É difícil pensar essa possibilidade dentro desses pressupostos teóricos, né? Eu diria. É, Realmente. tem alguns autores que dizem até que nós trabalhamos sonhando, né? Trabalho onírico. Quer dizer, então ali vai é, você está ali sendo mobilizado, né?
Mas aí é o seguinte, olha só, a venda da força de trabalho é que tem essa determinação aqui do período de tempo, né? Você recebe ou recebe por dia ou por semana, né? Isso é que ele está querendo dizer, né? Agora, isso daí é no plano da lei do salário. A lei do salário é uma lei filomênica, né? Isso não quer dizer que a força de trabalho ela não possa estar sendo implicada, inclusive fora daqueles períodos de tempo, né, que consta aqui no contrato de trabalho, porque supõe que isso está especificado num contrato, Ah, concorda? sim. Né? Quer dizer, o contrato de trabalho é um pressuposto dessa venda que é. Essa venda ela está toda, embora ele não fale, mas essa forma de salário, o salário por tempo, né? Quando determinados períodos de tempo, isso está acordado lá no contrato, se supõe que esteja, né, seja um ponto, É né, porque assim, ó, inclusive a jornada ele de tá trabalho. falando que o salário, enquanto valor da força de trabalho, como que se representa isso, né? É a questão da dimensão temporal, né? A medida temporal, é uma forma de representação, essa questão do valor da força de trabalho. E quando isso aparece no contrato, você não considera a questão da distinção entre tempo de trabalho necessário e tempo de trabalho excedente. Isso não aparece. Você tem no contrato de trabalho questões da imediaticidade, por exemplo, do cálculo da jornada de trabalho. Mas isso não tem como fundamento, né, essa questão do valor. O cálculo do salário no contrato de trabalho por jornada não dá nenhuma pista da questão do valor da força de trabalho, do tempo de trabalho necessário e do tempo de trabalho excedente. Esse período de tempo, ele é a jornada de trabalho, né? Não, é a jornada de trabalho em certo sentido, mas a questão fundamental é a forma de representação do valor da força de trabalho. É a forma de representação. Sim, o valor de troca. Olha só, o valor de troca da força de trabalho, certo? O valor de troca da força de trabalho é uma categoria que não tem nada a ver com o período de tempo determinado que em que a força de trabalho foi contratada. Concorda? Sim, a jornada de trabalho. É. Quer dizer, uma Isso, coisa isso. é É o porque valor assim, de ó, se a troca, gente né? Uma pegar coisa é o salário, outra isso, coisa é a jornada, certo? isso, porque assim, a jornada de trabalho, ela não tem identidade com o o tempo de trabalho com essa com o tempo de trabalho que corresponde ao salário, né? Ela não tem a jornada de trabalho não tem correspondência com o salário por tempo, por exemplo, com a parcela de valor do salário por tempo. Sim. Não sei se ficou claro a Não, minha. não, não, mas é isso que eu estou querendo dizer.
exato, eu Aham. concordo. Porque, olha, essa disjunção é que permite a acumulação de capital. Porque você já imaginou se você só trabalhasse o tempo? Se você só trabalhasse um período de tempo que fosse necessário, né, que fosse o valor da massa dos meios de subsistência, acabaria com o capitalismo, você não teria mais valia, entendeu? Uhum. A gente já discutiu isso. Quer dizer, o valor da massa dos meios de subsistência é uma coisa. O período de tempo em que se vende aquela força de trabalho é outra coisa. É nessa disjunção entre tempo, tempo para o capital e, e vida para o trabalho que o capital germina, entendeu? Aham. Isso daí é muito interessante, porque inclusive, uma das causas da insatisfação laboral, porque o salário, que é o valor da massa dos meios de subsistência, ele e é claro, né, o salário nominal, né, o salário real está caindo e você continua trabalhando o mesmo período de tempo, ou até mais, entendeu? Uhum. É E porque aí o cria a salário, insatisfação. o salário, né, que tem como conteúdo essa apropriação de valor sobre a forma de meio de subsistência, ele não tem identidade com a jornada de trabalho. Ele é uma fração da jornada de trabalho. Os meios de subsistência são uma fração da jornada de trabalho. É o tempo de trabalho É socialmente necessário. o tempo de trabalho necessário, a reprodução da força de trabalho, né? É, Mas eu acho que é uma outra mas, aparência do sistema salário, né? mas, é, Essa relação de identidade, né, do valor da jornada de trabalho com o valor que o trabalhador recebe. É, a aparência do sistema também ela traz essa noção, né, de que há uma identidade da jornada, do valor da jornada de trabalho com o valor do salário, o valor, né, com o valor do salário. É exatamente esse o ponto. Se a gente fosse pensar porque a jornada de trabalho como valor, o valor total produzido, ela não tem identidade com o salário. Ela contém o trabalho excedente, né? A jornada de trabalho contém o trabalho excedente. Ela não tem identidade com o salário. é, exato. E agora essa coisa de que o trabalhador ele troca, é, ele troca, ele troca a vida pelo tempo, por um período de tempo, né? Vamos dizer, esse daí é um consentimento, né? Quer dizer, a vida é entendida como os meios de subsistência para que ele viva, né? Então, isso daí é uma troca. Ele não tem na cabeça dele, quer dizer, o que ele tem na cabeça dele é o salário nominal, que por trás tem um salário real. O que é que eu consigo comprar com aquilo, né? Que meio de subsistência eu consigo comprar? Então, isso é que está na cabeça dele. Agora, qual é a medida? A medida é da vida, não é do tempo, do período de tempo, né? Uhum. Essa coisa do período de tempo é, é algo que é da alçada do capital, né? O capital ele determinou aquilo, né? E cabe ao trabalhador naquele tempo, né? Produzir.
Mas o trabalhador ele está preocupado com os meios de subsistência. Afinal de contas, ele vende a força de trabalho dele para poder ter meio de subsistência, né? Então é uma disjunção. Você tem aí uma disjunção, uma negociação aonde as duas pessoas aí, as duas personas do capital, elas falam linguagem diferente, entendeu? Uma Uhum. coisa é a linguagem do trabalho, outra coisa é a linguagem do capital. Isso é que é interessante, né? Agora, quem é que cria condições para que esses dois se entendam? A ideologia, o direito, né? Isso é que é interessante, essa. Só que isso é no plano ideológico. No plano prático, aí é que você tem o choque. Essa questão do salário por tempo, essa categoria, ela é muito interessante, mas vamos avançar mais um parágrafo, a gente vai verificar como essa discussão que o Marx faz é uma discussão quase assim, né? É, você tem ah, você tem um labirinto, né? Um labirinto aqui. Você tem um labirinto do salário, né? E Uhum. com formas que não se conectam em termos assim de lógicas. São lógicas são lógicas muito diferentes. A gente já viu no capítulo anterior, Uhum. né? Lógica de medida, lógica de valor, de valor, que quer dizer, né, se o capital quer o mais valor, o trabalhador ele quer o salário. Isso em termos da consciência contingente, né? Vamos dizer, o capitalista quer lucro, né? Porque o lucro ele já é que ele está no mesmo nível, né? Da categoria salário, tá? É uma categoria do fenômeno, o lucro, né? Não é o mais valor, é o lucro, né? E o salário ele está também nesse nível, né? Então quer dizer né? É lógico, o capitalista quer lucro, o trabalhador assalariado quer salário. O trabalhador, ele quer valor de uso. O capitalista quer valor de troca, né? Pronto, exatamente. Olha só para aí que a gente já montou essas duas linguagens, entendeu? São linguagens que não se entendem. Um fala grego, outro fala latim, entendeu? Uhum. Isso é muito interessante nessa construção que o Marx faz, né? E o salário por tempo, a questão que se coloca, aí eu paro por aqui, a gente vai ler o próximo parágrafo, é o seguinte: em que medida essa categoria de salário por tempo ela vai ela vai fazer essa operação eh, de, de, de desenvolver essa contradição, porque nós estamos falando de contradições, entendeu? Entre formas, né? Entre essa isso que a gente está lendo aqui, a gente está lendo uma história, vamos dizer, uma história que é quase uma história, uma tragédia, ou então um romance, está mais para romance, né? Uhum. Mas é porque esse drama aqui do trabalhador assalariado é quase o drama que você encontra de um romance, de um personagem de um romance. Um romance, vamos dizer, burguês, né? Você tem a ilusão e tem a desilusão, tal, essa coisa toda. Mas em que medida o salário por tempo, quais as contradições dessa categoria? Vamos lá, vamos avançar aqui. A gente pode ler até fazer vamos ler mais um parágrafo aqui. Certo. A soma de dinheiro que o trabalhador recebe por seu trabalho diário, semanal, etc.,
constitui a quantia de seu salário nominal ou do seu salário estimado segundo o valor. Porém, é claro que, conforme a extensão da jornada de trabalho, quer dizer, conforme a quantidade de trabalho diariamente fornecida pelo trabalhador, o mesmo salário diário, semanal, etc., pode representar um preço muito diferente do trabalho, isto é, quantias de dinheiro muito diferentes para quantidades de trabalho. Assim, ao considerarmos o salário por tempo, temos que distinguir, por sua vez, entre a quantia total do salário diário, semanal, etc., e o preço do trabalho. Mas como encontrar esse preço, isto é, o valor monetário de uma dada quantidade de trabalho? O preço médio do trabalho é obtido ao dividirmos o valor diário médio da força de trabalho pelo número de horas da jornada média de trabalho. Se, por exemplo, o valor diário da força de trabalho for 3 xelins, o produto de valor de 6 horas de trabalho e a jornada de trabalho for de 12 horas, o preço de 1 hora de trabalho será igual a 3 xelins por 12, igual a 3 pence. O preço da hora de trabalho assim obtido serve de unidade de medida para o preço do trabalho. Pronto, aqui ele está falando do salário por hora, né? Ele está falando do salário por hora, das unidades de medida, né? Do salário por tempo, né? Do salário, as unidades de medida do pagamento Ele do está salário. chegando a uma unidade, né? Unidade de medida para o preço do trabalho. É como você quer dizer, o preço do trabalho é que leva em consideração essa relação entre o valor da força de trabalho, né? O valor diário médio da força de trabalho e, e a hora de trabalho, tá? Já que pelo que eu estou vendo aqui, a hora é a medida, né? É a medida básica, né? Pelo que eu estou entendendo. É claro, é, é mais adequado você falar em hora do que falar em minutos ou segundos, né? Aí você fala em hora, né? Você não vai falar dias, porque os dias são compostos por horas, né? E as jornadas, evidentemente, é muito difícil você ter uma jornada de 3 dias, né? Isso, evidentemente, então, é lógico que a unidade que você vai pensar o preço de trabalho é a hora, a hora de trabalho. Agora, como é que você vai saber o preço da hora de trabalho? Eu penso que é isso que Max está ensinando aqui, só para, É, né, em termos de cálculo, né? É sim, isso? sim, sobre essas unidades. Mas veja, isso é uma coisa particular, né, das regulamentações também, né? Isso aparece na regulamentação. Deixa eu lhe Por fazer exemplo, uma pergunta. essa isso é uma forma de pagamento do salário, né? Essa unidade por hora, ela é uma referência até hoje, até a atualidade do pagamento de salário na Inglaterra, né? E Não, isso daí. aqui não é unidade, por exemplo, no Brasil, a regulamentação não toma a hora, né, propriamente como unidade de referência do É, salário. mas tem esse sentido metodológico que eu falei para você, né? Aham, Embora tenha essa diferença aí sim. nacionais. É A porque essa partir dessa unidade de leitura aqui, medida, ela pode variar, né? Mas o conteúdo é o salário por tempo, né? vamos aqui só fazer um exercício com teu objeto de pesquisa. Pega o caso do motorista de aplicativo. Como é que você calcula o preço da hora de trabalho? O preço da hora de trabalho.
É, de um é, motorista de aplicativo. ali eu acho que a gente já estaria no próximo capítulo, porque o salário é uma forma de pagamento, né? Não, Fracionada, primeiro não é não, salário que ele recebe, né? Então a pegadinha foi essa aí. não. Primeiro não é Eu salário. acho, eu acho que é salário, só que não Você acha que é é salário, é? a forma de, essa é a questão que eu comentei aqui, né? Da unidade de Essa, medida para essa, o preço do trabalho. isso Então ali aqui você vai tem dar uma uma outra discussão unidade de também. medida que não é nem baseada, pelo menos na forma do contrato, a forma mais imediata ali. Você Ah, não nem baseia no pagamento por hora, né? O tempo não é a referência, é o resultado da prestação de serviço, que materializa veja como bem, conteúdo valor também a questão do tempo, né? Que é mais a. deixa bom, isso é interessante. Deixa eu lhe perguntar. Você essa essa questão do salário por tempo, que o Marx ele está reduzindo isso ao átomo desse salário por tempo, que é a hora de trabalho, certo? Porque aí você pode, inclusive, né, quer dizer, você está pensando aqui numa jornada de trabalho, né, que é composta por horas, mas quando você encontra o preço da hora de trabalho, é uma medida, vamos dizer, muito mais operacional do que a jornada, porque você pode não ter jornada. Por exemplo, esses, esses trabalhadores, eles, vamos esquecer, desprezar essa questão se eles recebem salário ou não, eles têm uma renda X aí, né? Essa renda X, ela é uma função, ela é uma função de um tempo de trabalho, Exato, concorda? Né? exato. De um tempo de trabalho. Esse tempo de trabalho, obviamente, utilizando essa mesma metodologia aqui do Marx, você chega a um átomo desse tempo de trabalho, que são as horas, certo? Você pensa, é Uhum. muito mais fácil. Então, quer dizer, até você chegar a uma hora de trabalho, né? Porque aí você pode fazer um deslocamento. Você não tem propriamente uma jornada de trabalho, mas você tem um valor que é o preço da hora de trabalho a partir é, daquela renda, certo? Nesse Uhum. caso, é, vamos dizer, essa, essa ideia de jornada de trabalho, ela, ela não precisa existir, certo? Não é salário por peça, ainda é salário por tempo, vamos dizer. Isso supondo que eles recebessem um salário, certo? Não estou discutindo isso, né? Mas não é salário por peça, é salário por tempo, concorda ou não? O salário por tempo, digamos assim, ele é a forma fundamental do salário, né? Não há nenhum salário que não seja Que por não tempo. seja, que não seja É. por tempo, exato. Inclusive, as outras formas particulares do salário, depois a gente vai ver mais na frente, o salário por peça é uma forma do salário por tempo também. É uma forma É. metamorfoseada, o Marx fala, do salário por tempo. Olha que interessante, como é uma perspectiva ontológica. Ele parte do mais desenvolvido fundamento do ser, da forma salário, que é o salário por tempo, né? Só para você ver que ele faz escolhas a partir daquilo que é o básico, entendeu? Isso. Imagina se ele tivesse começando a falar para o salário por peça, só porque enfim, ele até para explicar o salário por peça, muito provavelmente você tem que entender o salário por tempo, entendeu? Isso. Né? É, Agora, é o básico, é o basicão aí é,
dessas disjunções aqui, né? Entre e ele mete essa categoria de preço do trabalho, quando que antes ele criticou, mas ele criticou no sentido, né? No capítulo anterior, ele criticou essa ideia de preço do trabalho no sentido do cálculo do salário, né? Agora ele está utilizando para pensar, né? Para entender como é que o, a venda ela ocorre por um determinado período de tempo, Sim. né? Ó, olha que interessante essa parte aqui, ó, desse último parágrafo que a gente leu. Porém, é claro que, conforme a extensão da jornada de trabalho, quer dizer, conforme a quantidade de trabalho diariamente fornecida pelo trabalhador, o mesmo salário diário, semanal, ele tá considerando essas formas de unidade, né, para o pagamento do salário. O mesmo salário diário, semanal, etc., pode representar um preço muito diferente do trabalho. Isto é, quantidade de dinheiro muito diferentes para a mesma quantidade de trabalho. Então, assim, ó, o que ele está dizendo aqui? Ele tá trazendo a questão da quantidade de trabalho, o fundamento para você pensar em quantidade de trabalho que o trabalhador fornece, o fundamento é a jornada de trabalho. E o pagamento desse salário, o pagamento pelo fornecimento da quantidade de trabalho que é medida pela jornada de trabalho, que é medida pelo tempo de trabalho, esse pagamento, ele varia. Então, você tem jornada de trabalho de 10 horas, 8 horas, vamos considerar que é uma jornada de trabalho de 8 horas. Você tem salários que variam para essa mesma jornada, que tem variações regionais, que tem variações sazonais, né, para a mesma quantidade de trabalho medida por uma determinada jornada de trabalho. Né? Mas o fundamento da quantidade de trabalho, que, digamos assim, é uma questão fundamental para pensar o cálculo do salário, o fundamento é essa questão do tempo de trabalho, né? Porque na verdade a categoria aqui que funda e a gente está não quer dizer que não é o fundamento da aparência, né? É a aparência no sentido daquilo que é o mais, pelo que eu estou entendendo aqui, ele está buscando o preço do trabalho, o preço da hora de trabalho, como é que se calcula isso, né? Porque isso daí é que, de um certo modo, não, mas eu recebo salário diário, ou eu recebo salário semanal, né? Mas sempre em termos da cabeça do trabalhador, e se o trabalhador tivesse consciência do preço da hora de trabalho, né? Isso daí é uma questão interessante, como essa forma, novamente a questão ideológica, a forma como você recebe, né? Você pode receber um salário diário, ou um salário semanal, ou um salário mensal, né? Você tem uma operação mental, né? Se você recebesse, né? Se você tivesse noção do preço da hora de trabalho, você teria uma outra operação mental. De repente você veria, quer dizer, o preço da hora de trabalho, olha só, não dá para comprar nem sequer um pirulito, entendeu? Aí já é uma coisa meio estupefata, né? Porque você já tem uma noção, olha só, uma hora de trabalho. É, é como aquilo que o Diese faz, né? O Diese ele faz uma operação muito parecida quando ele diz quantas horas de trabalho são necessárias para você, por exemplo, ir para a Disney,
viajar para a Disney, certo? Então, quer dizer, isso daí é uma forma de estar operando mentalmente até com esse mundo ah, da aparência, dos meios de subsistência, entendeu? Né? Uhum. Como essa categoria, preço da hora de trabalho, é uma categoria forte no sentido até da argumentação, né? Quando diz, olha, a tua hora de trabalho não vale nada, rapaz. Quer dizer, aí já causa uma indignação, entendeu? É como aquela coisa de você estar comprando algo, tudo em 10 vezes sem juros, né? 10 vezes. Olha que baratinho a prestação, né? Quer dizer, você vende, assim, no Nordeste tem muito isso, toda a propaganda lá de produto em 10 vezes. 10 de R$ 120, aí você vê os R$ 120, aí que beleza, eu posso comprar, entendeu? Mas se você for ver, se você for fazer o cálculo, for multiplicar por 10, quer dizer, é a metade do teu salário. Então, novamente, e aí eu concluo, a gente já, na próxima semana, a gente dá prosseguimento a esse salário por tempo, né? Novamente, o Marx, ele, ao discutir o salário aqui, ele está fazendo essas incursões ideológicas, entendeu? E Uhum. mexe com a cabeça né? Quer dizer, ou seja, a forma de pagamento, ela é uma forma ideológica, não é meramente uma questão técnica, né? A forma como você recebe, né? Se você recebe mensalmente, semanalmente, né? Quer dizer, e essa categoria preço da hora de trabalho, ela é chave até para que você possa estar, né, operando aqui esse entendimento vamos dizer, a gente vai ver mais adiante onde é que ele quer chegar com isso, né? Mas isso é interessante, isso daí já coloca envolvendo dinheiro, envolvendo vida, né? Todo esse modo de estar apresentando, né? Evidentemente, isso pode estar ocultando alguma coisa, né? Uhum. Eu sempre achei estranho, porque, às vezes, por exemplo, nos Estados Unidos é muito comum, inclusive na parte da luta sindical, né, lá eles estarem lutando lá, e até o aumento. Aqui, por exemplo, a gente tem assim, aqui o aumento é o salário mínimo, aí tem um valor mensal do salário mínimo, né? Mas, por exemplo, em outros países, lá o que se decide, o governo decide, é o salário por hora, né? Uhum. É o salário por hora. Então, eu fico pensando, e se o salário mínimo não fosse programado assim por mês, mensal, fosse por hora, né? Uhum. Aí seria, e aí isso seria muito interessante, se nós pensarmos assim, quanto é que vale por hora, qual o preço da hora de trabalho, né, regulamentada no Brasil, né, o salário mínimo, né? Aí a gente ia ver, na verdade, né, a nossa miséria, né? Ficaria mais evidente, né? Ficaria mais evidente, né? Mas é um cálculo a ser feito. Pois é, na próxima semana a gente prossegue aqui essa nossa conversa, laboratório marxista, né? Isso. Eu vou fazer É o isso aí. cálculo, Então, professor, tá? Para a uma boa próxima noite. semana.